Há momentos em que tudo o que precisamos é de uma palavra. Não uma palavra qualquer, mas uma palavra que toque o invisível. Uma palavra que alcance o ponto exato entre o que estamos vivendo e o que estamos sentindo. E talvez, só talvez, esta seja exatamente essa palavra para você. Você já teve a sensação de estar caminhando, mas sem direção. Cumprindo rotinas, mas com o coração silencioso. Rodeado de pessoas, mas sentindo-se invisível. É como se a alma gritasse por socorro, mas a boca não soubesse como pedir ajuda. Há um cansaço que vai além do corpo, que alcança o espírito. E esse tipo de cansaço só pode ser curado na presença de Deus. Jesus não ignora dores ocultas. Ele enxerga o que ninguém vê, ouve o que você não consegue dizer. Ele não espera que você tenha todas as palavras certas, apenas que tenha um coração disposto, porque é no toque silencioso da fé que ele se move. Se isso faz sentido para você, pare um instante, respire fundo, comente agora com fé: Jesus, eu preciso de ti. Não é sobre religiosidade, é sobre sinceridade. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Esse gesto simples pode ser o sinal que outra alma cansada está esperando. Você nunca sabe o poder que há em um clique quando Deus está por trás. A Bíblia está repleta de histórias de recomeços, mas não aqueles recomeços planejados, bem estruturados, com tudo em ordem. São recomeços que nascem no meio do caos, da dor, do arrependimento, da perda. Recomeços que provam que Deus não espera que você esteja bem para começar de novo. Ele apenas precisa que você esteja disponível. Pense em Pedro. Ele era impulsivo, falava antes de pensar, jurou fidelidade e falhou no momento mais crítico. Negou Jesus 3 vezes. O peso da culpa o esmagou. Talvez você conheça esse peso. Aquela sensação de ter falhado justo onde prometeu não cair. Aquela voz que sussurra: não há mais volta. Você já provou que não é bom o bastante. Mas, então, após a ressurreição, Jesus aparece à beira do mar. Pedro volta a pescar, não por paixão, mas por desistência. Ele havia retornado à antiga vida porque não sabia mais como seguir adiante. E é ali, no lugar onde tudo começou, que Jesus o encontra novamente. Não com acusações, mas com uma pergunta simples: Pedro, tu me amas? 3 negações, 3 perguntas, 3 chances de recomeçar. Jesus não estava preocupado com o passado de Pedro. Ele estava mais interessado em restaurar o coração dele, em mostrar que ainda havia um chamado, que mesmo depois da queda ainda havia propósito, que mesmo após a falha ainda havia amor. E essa é a mesma verdade que ecoa para você hoje. Talvez você tenha errado, talvez tenha se perdido, talvez tenha voltado a lugares que jurou não pisar mais, mas a graça de Deus não te abandona. No fracasso, ela te chama de volta. Deus não usa pessoas perfeitas, Ele transforma corações disponíveis. E um coração quebrado é exatamente o terreno fértil onde a graça floresce mais bonita. Você não está tão longe que Deus não possa te alcançar. Não está tão quebrado que Ele não possa te restaurar. Há um amor que não se assusta com sua bagunça. Um amor que permanece quando todos os outros se vão. Um amor que não desiste de você, mesmo quando você já pensou em desistir de si mesmo. E às vezes, tudo o que Ele precisa é de uma resposta. Um simples "eis-me aqui", um sussurro, um toque, uma lágrima. Porque quando o coração se abre, o céu se move. Você não precisa entender tudo, não precisa ter força suficiente, só precisa dizer sim. Porque quando Deus encontra um sim verdadeiro, Ele transforma destinos. Você pode estar em silêncio, mas Ele está ouvindo. Você pode estar perdido, mas Ele sabe exatamente onde te encontrar. Você pode estar caído, mas Ele está estendendo a mão. E talvez este seja o momento em que tudo começa de novo. E talvez você esteja aí,
agora, sentindo esse chamado silencioso. Não um chamado feito com voz audível, mas aquele aperto discreto no peito, aquela vontade de chorar sem saber o porquê. Esse é o toque daquele que sonda o mais profundo da alma. O Espírito Santo não faz barulho para entrar. Ele bate suave, respeitando até a dor. Às vezes, achamos que Deus só fala com os fortes, com os espirituais, com os que parecem ter tudo sob controle. Mas a verdade é que Ele fala com os cansados, com os frustrados, com os que estão tentando, mesmo que fracassando. Ele visita os desertos onde ninguém mais entra. Ele se senta ao lado de quem está em silêncio, apenas para dizer: eu estou aqui. E como dói quando a gente acha que Deus se calou. Como aperta o peito quando oramos e tudo parece igual. Mas saiba, o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é preparação. Quando Deus parece calado, Ele está construindo algo dentro de você. Algo que só vai nascer quando você parar de tentar controlar tudo e finalmente permitir que Ele seja o centro. Porque sim, há momentos em que Deus desfaz o que você construiu com esforço, não para te destruir, mas para te livrar daquilo que você chamou de sonho, mas que te estava afastando do propósito. Nem tudo que a gente quer é bênção, nem tudo que a gente perde é perda. Às vezes é salvação. Tem portas que Deus fecha porque Ele sabe o que há do outro lado. Pessoas que Ele afasta porque o coração dele viu o que você ainda não viu. E isso na hora dói, machuca, parece abandono. Mas com o tempo você olha para trás e entende, foi proteção. A fidelidade de Deus não é em nos dar tudo o que queremos. É em nos conduzir pelo caminho certo, mesmo quando esse caminho passa pelo vale. E quando o vale vier, porque ele vem, lembre-se de que a sombra só existe porque há luz por perto. O vale da sombra da morte não é o fim, é a travessia. É no vale que a gente aprende a depender, a confiar, a ouvir, porque lá no fundo, quando tudo falha, a única voz que sobra é a dele. E essa voz basta. Davi sabia disso. Ele não escreveu o Salmo 23 em tempos de festa. Ele escreveu enquanto atravessava dias escuros. E mesmo assim disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa presença muda tudo. Não evita o vale, mas transforma o jeito que passamos por ele. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, atravessando, sem força, sem planos, sem luz no fim. Mas é ali, no meio do caminho, que a graça te encontra. Não para te dizer que tudo vai ficar bem do jeito que você espera, mas para te lembrar que você não está só. E o que parece fim, para Deus é reinício. Ele não trabalha com lógicas humanas. Enquanto uns te descartam por causa do teu passado, Deus te chama por causa do teu futuro. Enquanto o mundo rotula pelas falhas, Ele chama pelo nome. E o nome que Ele te deu, ninguém pode apagar. A propósito, em você, ainda há vida, ainda há esperança, ainda há promessas que o céu não esqueceu. Mesmo que você tenha se afastado, Deus não se moveu. Ele continua no mesmo lugar, esperando que você volte, não com medo, mas com confiança. Porque no reino dele, ninguém volta como servo. Volta como filho. E se você acha que já errou demais, que já passou do limite, ouça isso com o coração aberto. A cruz foi mais longe do que o seu erro. O sangue de Jesus não tem prazo de validade. A misericórdia dele não tem ponto final. A graça dele é mais teimosa que a sua culpa. E mesmo que você diga, eu não mereço, ele responde, mas eu te escolhi. Você pode não entender, pode não ver, pode até não acreditar agora, mas há algo sendo feito nos bastidores, porque Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. Primeiro, ele trata o interior, arranca mágoas, cura feridas, limpa o que estava escondido. Só então ele permite que algo novo nasça do lado de fora. E esse processo, como dói! Porque crescer dói, curar dói, mudar dói.
mas nada disso é em vão. Cada lágrima que você derrama no secreto é vista por aquele que recompensa no público. Cada oração solitária, cada noite sem dormir, cada desabafo que ninguém ouviu, Deus ouviu, e Ele anotou tudo. Ele guarda cada clamor como sementes no solo, e no tempo certo, elas brotam. Mas o tempo certo não é o nosso, é o dele. E enquanto esperamos, Ele nos molda. Ele nos prepara, porque o que Ele tem para te dar exige estrutura. Não adianta querer as promessas se o coração ainda não tem maturidade para sustentá-las. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer que você permaneça abençoado. Por isso, não apresse o processo, não pule etapas, não desista no meio. Há algo precioso sendo gerado. E como toda gestação exige paciência, cuidado, fé, mas no fim, e esse fim ainda não chegou, vai valer a pena. Cada dor, cada silêncio, cada espera. E mesmo que tudo esteja escuro agora, mesmo que você não sinta mais nada, mesmo que a fé esteja em pedaços, fica. Mesmo sem entender, fica. Mesmo sem força, continua. Mesmo em silêncio, permanece. Porque muitas vezes é no escuro que a fé se revela mais viva. Quando os olhos não veem, o coração aprende a confiar. E isso é fé, não sentir e ainda assim acreditar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa parecer forte o tempo todo. Deus não espera a perfeição de você. Ele espera entrega. Um coração sincero vale mais do que uma aparência impecável. Ele não se impressiona com o que você mostra, mas se move pelo que você esconde. E Ele sabe. Sabe o que doeu, sabe o que te cansou, sabe onde ninguém mais tocou. E é exatamente ali onde ninguém alcança que Ele opera, com gentileza, com paciência, com amor. Porque Ele não tem pressa com quem ama, Ele tem tempo e Ele te ama. Tem dias que a alma pesa. Não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu, pelo que ficou no meio do caminho, pelas respostas que nunca vieram, pelas orações que pareciam ecoar em um céu mudo. Você tenta manter a fé viva, mas tem hora que até respirar dói. E não é só o corpo cansado, é o espírito exausto de esperar. Você se pega lembrando de promessas, de palavras que pareciam certezas, mas o tempo passou e nada mudou. E pior, algumas coisas pioraram. E você se pergunta se ouviu errado, se enganou, se foi tolo demais em acreditar. É difícil continuar quando tudo grita para você parar, quando tudo parece te empurrar para a desistência. Mas algo dentro de você ainda resiste. Uma chama pequena, quase apagando, mas ainda ali. Esse sussurrado no fundo do peito. E se ainda houver esperança? E se ainda fizer sentido? E se esse caos for só o intervalo antes da resposta? Você não entende, mas continua. Não vê saída, mas dá mais um passo. E às vezes, isso é tudo o que Deus espera. Que você não pare. Que você continue, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com a voz embargada, mesmo sem saber o próximo passo. Porque Deus trabalha no escuro. Ele molda milagres no silêncio. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está rearranjando tudo. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não sabe. E mesmo que pareça que tudo saiu do controle, nada escapou das mãos dele. Tem coisas que você perdeu, que lá na frente vai agradecer por não terem ficado. Tem portas que se fecharam, que eram livramento, não rejeição. Tem pessoas que saíram da sua vida porque não fariam parte do que Deus está preparando. Nem tudo é punição. Às vezes é proteção disfarçada. E sim, às vezes o processo dói mais do que você imaginava. O que ninguém te conta é que ser moldado machuca. Ser tratado por dentro rasga. E confiar em silêncio é um dos maiores atos de fé. Mas também é nesses momentos que você aprende a conhecer a Deus de verdade. Não o Deus das bênçãos visíveis, mas o Deus que permanece no invisível. E Ele está aí,
mesmo agora. Mesmo enquanto você lê isso e sente o coração pesado, Ele está aí. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu estar. Porque o amor dele não depende do seu desempenho, mas da natureza dele. E a natureza dele é graça, misericórdia, fiel até o fim. Você pode ter falhado, pode ter perdido o foco, pode até ter dito que não aguentava mais, mas Ele não desistiu de você, nem por um segundo, nem quando você quis largar tudo, nem quando você se escondeu. Ele ainda chama seu nome com amor, ainda segura sua mão com firmeza, ainda tem planos para você. E não precisa ser perfeito para continuar, só precisa ser honesto, abrir o coração, dizer: Deus, eu não sei mais o que fazer. E Ele vai te ouvir, não com julgamento, mas com acolhimento, porque a graça é para quem precisa, não para quem merece. E você precisa, eu também, todos nós. E enquanto tudo parece parado, Deus está movimentando o que você não vê. Ele está preparando pessoas, lugares, respostas, está limpando o caminho, removendo os espinhos, está trabalhando onde você não pode alcançar. E no tempo certo, tudo fará sentido. Talvez não como você imaginou, mas melhor do que você sonhou. Então, respira. Só por hoje. Respira fundo. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa ter forças para atravessar o mês. Só precisa de coragem para atravessar o dia. E amanhã Deus renova, porque Ele prometeu, as misericórdias se renovam a cada manhã. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você não está só. Nunca esteve. Mesmo nas noites mais frias, mesmo nos dias em que você se sentiu invisível, Deus sempre esteve ali. E está agora. Não com explicações, mas com presença. E às vezes, isso basta. Saber que Ele não foi embora. Tem uma hora da vida em que o cansaço se instala de um jeito diferente. Não é só físico, é existencial. Um esgotamento que pesa nos ombros, mas também no peito, na mente, no espírito. E por mais que você durma, não descansa. Por mais que tente distrair, a alma continua inquieta. Você olha ao redor e sente que não se encaixa mais em lugar nenhum. O que antes fazia sentido, agora parece pequeno. O que antes te animava, agora mal te move. É como se algo dentro estivesse te puxando para um lugar mais profundo, mas você ainda não soubesse exatamente para onde ir. E no meio disso tudo, você tenta manter a fé viva. Tenta continuar orando, acreditando, sorrindo. Mas tem dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você pergunta, pede, clama e nada. É nesses momentos que muitos desistem. Trocam a esperança pela lógica, trocam o altar pela razão, trocam a fé por explicações fáceis. Mas há quem fique, quem, mesmo sem entender, decide permanecer. Quem se senta com o coração em pedaços diante de Deus e diz: eu ainda estou aqui. Essa permanência tem um peso imenso diante do céu, porque não vem da força humana, vem da graça. Vem de um sustento invisível que te levanta mesmo quando você não quer levantar. E é aí que você percebe, a fé verdadeira não é a que te faz flutuar nos dias bons, é a que te faz permanecer de joelhos nos dias em que tudo grita para você parar. Tem gente que olha para você e não entende como você ainda está de pé, porque se soubessem tudo o que você já enfrentou, tudo o que teve que engolir calado, tudo o que viveu e sobreviveu, talvez passassem a respeitar mais o silêncio que você carrega. Não é fraqueza, é resistência. E essa resistência Deus vê. Deus vê o quanto doeu continuar, vê as madrugadas acordado, vê as decisões difíceis, vê as lágrimas escondidas, e Ele anota, Ele registra tudo o que foi feito em segredo, tudo o que você entregou sem aplauso, tudo o que você renunciou por amor a Ele. Tem recompensas que não vêm agora, mas virão. Tem respostas que ainda não chegaram, mas chegarão, e não porque você é bom, mas porque Ele é fiel.
Às vezes, a gente quer entender os porquês, mas Deus quer nos ensinar a confiar sem saber. Porque é nesse lugar onde tudo parece incerto que Ele nos treina, não para nos punir, mas para nos preparar. Tem promessas que são grandes demais para caber na versão que você é hoje. Por isso Ele trabalha em você antes de trabalhar ao redor de você. Ele te molda, mesmo que doa. Ele te poda, mesmo que pareça injusto. Porque Ele sabe, se te der antes da hora, aquilo que era para ser bênção pode te destruir. Então, Ele espera. E enquanto isso, te convida a esperar também, mas não uma espera passiva. É uma espera de quem ora, mesmo sem ânimo. De quem crê, mesmo sem ver. De quem escolhe não desistir, mesmo quando tudo diz que seria mais fácil largar tudo. Essa espera é sagrada, e enquanto você espera, Deus está agindo. Não do seu jeito, mas do jeito dele. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito. E esse tempo, ainda que pareça demorado, é o certo. Porque Deus não atrasa, Ele prepara. E quando Ele disser agora, tudo vai se encaixar. O que hoje é confuso vai se tornar clareza. O que hoje dói vai virar testemunho. O que hoje te esmaga vai se transformar em força. E você vai olhar para trás e entender, nada foi em vão. Cada lágrima regou o solo da sua promessa. Cada noite escura antecedeu o nascer de um novo dia. Cada não abriu caminho para o sim, que realmente importa. Por isso, mesmo sem entender, continue. Mesmo sem forças, fique. Mesmo sem respostas, confie. Porque Deus não escreve histórias com ponto final antes da hora. E a sua ainda está sendo escrita. Lá do céu, Ele vê cada linha. E mesmo que agora você esteja preso num capítulo difícil, lembre-se, capítulos difíceis não anulam finais gloriosos. Tem horas que tudo que a gente queria era uma explicação, algo que fizesse sentido, uma resposta clara que dissesse, foi por isso que aconteceu. Mas em vez disso vem o silêncio, e no silêncio Deus nos ensina mais do que nas respostas. Ele nos mostra que nem tudo precisa ser entendido para ser vivido. Nem tudo que parte era perda. Nem tudo que fica é bênção. E isso mexe com a gente. Porque a nossa alma quer controle, quer certeza, quer entender agora. Mas Deus trabalha em outro ritmo. Enquanto a gente tenta segurar tudo com as mãos, Ele nos ensina a abrir os dedos, a confiar, a soltar. Porque a fé verdadeira não é ter tudo sob controle. É continuar mesmo sem saber onde vai dar. E tem dias que é só isso que você faz, continuar. Você levanta sem ânimo, mas levanta. Você ora sem sentir, mas ora. Você permanece, mesmo quando tudo dentro quer fugir. Isso é fé, não uma fé de vitrine, mas uma fé que sustenta no invisível. Uma fé que, mesmo arranhada pela vida, ainda acredita que tem algo maior vindo aí. E tem mesmo, tem promessa que parece distante, mas está se formando no silêncio. Tem porta que parece fechada, mas está sendo construída. Tem bênção que ainda não chegou, porque Deus está alinhando tudo para que quando chegue, você esteja pronto para viver sem medo de perder. Por isso não se cobre tanto por não entender agora. Você não está atrasado, você está em preparo. E esse preparo, por mais silencioso que pareça, é a mão de Deus cuidando de cada detalhe. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que você ainda não consegue dizer em voz alta. E mesmo assim Ele continua ao seu lado. Você não está sozinho, nunca esteve. Só está num trecho da estrada em que a vista não é bonita, mas o destino ainda é. E quando o tempo certo chegar, porque ele chega, vai fazer sentido. Vai ter dia que você vai lembrar de agora e agradecer por não ter desistido. Vai olhar para trás e ver, foi necessário. A dor, a espera, o silêncio, tudo foi semente. E cada semente plantada na fé floresce no tempo exato.
Tem momentos em que a gente simplesmente para, não por escolha, mas porque tudo parece pesado demais. O corpo até vai, mas a alma ficou lá atrás, presa num ponto que nem a gente sabe explicar. É como se o mundo continuasse girando e a gente ficasse parado, olhando para tudo com os olhos vazios. E aí vem aquela pergunta que insiste em se repetir: por que comigo? Não em tom de revolta, mas de cansaço. Porque chega uma hora que a gente não quer mais batalhar, não quer mais ser forte, não quer mais ouvir que vai passar como se fosse simples. Não é. Tem coisas que marcam de um jeito que nem o tempo tem coragem de tocar. Feridas que não sangram por fora, mas escorrem por dentro em silêncio. E nesse silêncio Deus fala, não do jeito que a gente imagina, mas do jeito que a alma entende. Às vezes é num abraço que chega sem ser pedido, num olhar que diz "estou aqui", mesmo sem dizer nada, num pôr do sol que parece comum, mas traz paz, onde antes só havia confusão. Deus age nos detalhes que a pressa do dia a dia nos faz ignorar. Mas quando a dor vem, e ela vem, é como se ele nos desacelerasse a força só para dizer: eu ainda estou aqui. Porque sim, tem hora que a fé enfraquece, a esperança vacila e a vontade é de largar tudo. Mas é exatamente aí que Deus prova que não depende da nossa força para agir. Ele não precisa da nossa perfeição, só da nossa entrega. E às vezes, tudo que conseguimos entregar é o nosso cansaço, o nosso suspiro mais fundo, o nosso olhar perdido no teto durante a madrugada. E ele recebe, porque ele conhece o que está por trás do que a gente tenta esconder. Ele sabe que aquele sorriso que a gente força é só a fachada de uma alma exausta. E mesmo assim, ele não desiste da gente. Ele continua, com paciência, com amor, com silêncio. E no silêncio, ele cura, ele alinha. Ele transforma. A vida não vai dar todas as respostas de forma clara. Às vezes ela vai exigir que a gente ande no escuro com a certeza de que a luz virá, mesmo que não saibamos quando. E é nesse processo que a fé deixa de ser teoria e vira prática. Porque é fácil confiar quando tudo vai bem. Difícil é confiar quando tudo desmorona e mesmo assim você escolhe ficar. Ficar em Deus, ficar na promessa, ficar no processo, e esse processo, por mais doloroso que seja, está te moldando. Tem partes suas que precisavam quebrar para que outras pudessem nascer. Você não é mais a mesma pessoa de antes. E isso não é ruim. É necessário. Crescimento nem sempre tem cara bonita, mas sempre traz verdade. E a sua verdade está florescendo no silêncio das suas orações mais simples. Aquelas que dizem: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu confio. Porque confiar não é ter controle. É saber que mesmo quando tudo foge das suas mãos, ainda está nas mãos certas, as dele. E ele nunca perde, nem tempo, nem plano, nem você. Ele te vê mesmo quando ninguém nota. Te escuta mesmo quando você não fala. Te guarda mesmo quando você se sente exposto. E quando for a hora, ele vai mostrar o porquê de cada lágrima, de cada silêncio, de cada porta que se fechou sem explicação. Mas por agora, e por mais que você tente se explicar, as palavras não saem do jeito certo. Parece que tudo dentro de você está bagunçado e qualquer tentativa de colocar para fora só embaralha mais ainda. Você ensaia conversas inteiras na cabeça, mas quando chega a hora de falar, trava. Ou então você fala, mas ninguém entende. Ou pior, ninguém escuta. E aí você se fecha, porque cansou. Cansou de se abrir e ver que nada muda. Cansou de esperar empatia onde só existe julgamento. Cansou de ser forte quando tudo dentro de você está em pedaços. Cansou de sorrir para não preocupar ninguém quando o que você mais queria era alguém que percebesse o seu silêncio. Porque tem silêncios que gritam tão alto que machucam mais que qualquer palavra dita. Mas nem todo mundo ouve, nem todo mundo tem sensibilidade para isso.
E aí você aprende a se virar sozinho, a juntar os cacos na calada da noite, longe dos olhos curiosos e das opiniões apressadas. Você aprende a cuidar das suas feridas em silêncio, porque já entendeu que nem todo mundo sabe lidar com a dor do outro. E que, infelizmente, nem todo mundo que diz "estou aqui" realmente está. Mas Deus está. Mesmo quando parece que não. Mesmo quando o céu parece mudo. Mesmo quando a fé parece pequena demais para aguentar mais um dia. Ele permanece. E Ele conhece cada batalha que você enfrenta em segredo. Cada lágrima que você esconde. Cada pensamento que te consome quando ninguém está olhando. Deus não se impressiona com a sua performance. Ele se importa com o seu coração, com a verdade que mora aí dentro. Mesmo que essa verdade seja confusa, quebrada, cheia de porquês. Ele se importa, e isso, por si só, já deveria ser suficiente para a gente seguir. Mas às vezes não é, porque a dor grita mais alto, porque o medo paralisa, porque a esperança some. E é nessas horas que a gente precisa lembrar. Não é sobre sentir, é sobre confiar. Confiar mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem forças. E às vezes, confiar é só continuar respirando. É só levantar da cama mesmo sem vontade. É só continuar, mesmo arrastando. Porque Deus não exige perfeição. Ele só quer sinceridade. E se tudo que você consegue oferecer hoje é um suspiro cansado, Ele recebe. Ele entende. E Ele age, de forma lenta às vezes, mas sempre no tempo certo. Ele não se apressa, mas também nunca se atrasa. E esse tempo entre o "eu não aguento mais" e o "agora eu entendi" é o mais doloroso, sim, mas também é o mais transformador. É quando você descobre que é mais forte do que pensava. É quando você percebe que já passou por coisas que achou que nunca suportaria. E está aqui. Ainda que em pedaços está. E isso já é uma vitória. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, Deus viu e Ele reconhece. Ele honra cada passo cansado, cada oração sussurrada, cada lágrima escondida no travesseiro. Mesmo que você ache que está sozinho, Ele está segurando a sua mão. Mesmo que você não sinta, mesmo que tudo diga o contrário, a presença dEle não depende da sua percepção. Ela é constante, imutável, fiel, e essa fidelidade é o que sustenta a sua vida, mesmo quando tudo parece sem sentido. Porque sim, haverá dias assim. Dias em que o peso vai parecer maior do que você pode carregar. Mas nesses dias, Deus carrega você. Ele te coloca no colo e diz: "Só respira, eu estou aqui." E Ele está. Ainda está. Sempre esteve. Mesmo quando você se perdeu, mesmo quando você desistiu, mesmo quando você achou que não era mais digno, Ele não desistiu. Nunca, e não vai ser agora que Ele vai te abandonar, porque o amor dEle não tem condições, não tem limites, não tem pausas, não tem fim. É por isso que você chegou até aqui. É por isso que você ainda está de pé. Não porque você é forte, mas porque Ele te sustentou em cada momento que você achou que não ia conseguir, e ainda vai sustentar. Tem dias em que a gente sente como se o mundo inteiro estivesse contra a gente, não é? Como se cada passo fosse um esforço imenso, como se o ar ficasse pesado demais para respirar. A ansiedade aperta o peito e o medo se instala no pensamento, como um visitante que não quer mais ir embora. A gente tenta fingir que está tudo bem, que a vida está seguindo seu curso, mas lá no fundo sabe que algo está quebrado. E essa quebra não é visível, não tem machucado que sangra, mas dói igual, ou até mais. É uma dor silenciosa, invisível, que corrói a alma e consome a energia. A solidão, então, se torna uma companhia constante, não porque a gente queira estar só, mas porque parece que ninguém entende o que estamos passando. Aquele sorriso no rosto vira máscara, um escudo contra perguntas que não sabemos como responder,
Mas a verdade é que a gente só quer ser visto, não pela aparência, não pelo que mostramos, mas pelo que sentimos lá dentro. Queremos alguém que não tenha pressa para entender, que não julgue as lágrimas, que apenas segure nossa mão e diga, estou aqui. Porque no fundo, o que a gente mais precisa é de presença. Presença verdadeira, não um "tô aqui", dito com a boca pequena ou só por obrigação. Presença que acolhe, que escuta, que abraça, mesmo sem saber as palavras certas. E enquanto isso não acontece, a gente vai aprendendo a ser o próprio abrigo, o próprio conforto. A gente se torna aquele que está sempre pronto para ajudar o outro, mas que nem sempre sabe como pedir ajuda para si mesmo. E tudo bem. Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem se sentir cansado, perdido, confuso. Não precisa fingir coragem o tempo todo. A coragem de verdade é reconhecer a própria fragilidade. E é justamente nessa fragilidade que a gente encontra a força para seguir, mesmo que o caminho pareça escuro e incerto. Porque a luz que você procura não está lá fora, está dentro de você. Ela é pequena, às vezes parece apagada, mas está lá. E quando você menos espera, ela começa a brilhar de novo. E é nesse brilho, mesmo que tênue, que a esperança se renova, que a fé se fortalece, que o amanhã deixa de ser um peso e passa a ser uma promessa. E essa promessa é a certeza de que, apesar de tudo, a vida vale a pena. Vale a pena cada lágrima, cada queda, cada momento difícil, porque é através deles que a gente aprende a valorizar os dias de sol, os sorrisos sinceros, os abraços apertados. E mesmo que você ainda não veja um final feliz, mesmo que a estrada pareça longa demais, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Alguém caminha contigo, mesmo quando tudo diz o contrário. E esse alguém é maior do que qualquer dor, maior do que qualquer medo, maior do que qualquer incerteza. Ele é a voz suave que sussurra no silêncio, vai ficar tudo bem. Às vezes, a gente se pega preso num labirinto de pensamentos que não param de girar, como se a mente fosse uma tempestade incessante, cheia de nuvens carregadas que parecem não se dissipar. Você já sentiu isso? Como se tudo estivesse em caos. E mesmo tentando se acalmar, o turbilhão interno só aumentasse. São preocupações que se acumulam, dúvidas que invadem sem pedir licença, e aquele medo sutil que parece querer se tornar gigante, tentando controlar cada reação, cada emoção. Parece que quanto mais a gente tenta se afastar desses sentimentos, mais eles vêm correndo atrás, insistentes, como sombras que não largam o pé. Mas o que a gente esquece no meio desse turbilhão é que o tempo é um aliado invisível. Ele não corre ao nosso lado, mas também não abandona a gente. E mesmo quando tudo parece escuro, quando as noites são longas demais e os dias pesam no peito, o tempo vai trabalhando silenciosamente, dando espaço para que a dor se transforme, que a tristeza se dilua em aprendizados e que a gente encontre força onde parecia não existir mais. A vida, com toda a sua complexidade, tem uma forma única de nos ensinar que o recomeço está sempre ao alcance, mesmo que a gente não saiba direito como ou quando ele vai acontecer. O que muda tudo, no fim das contas, é a nossa disposição para olhar para dentro e reconhecer o que está acontecendo ali, na nossa essência. Porque não adianta tentar ignorar as feridas, fingir que elas não existem, ou se esconder atrás de máscaras sociais que só servem para camuflar o que realmente sentimos. Essa coragem de enfrentar o próprio reflexo, de encarar as sombras internas, é o primeiro passo para a transformação. É um processo doloroso, sem dúvidas, mas também libertador, que abre portas para um novo jeito de viver e de se relacionar consigo mesmo. E nesse processo é fundamental lembrar que não precisamos carregar o peso sozinhos. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria.
Pode ser um amigo, um familiar, um terapeuta ou até mesmo um grupo de apoio. O importante é ter alguém com quem compartilhar o que se passa, alguém que ofereça escuta e acolhimento sem julgamentos. Porque o silêncio e o isolamento só aumentam o sofrimento, enquanto a partilha cria pontes, fortalece vínculos e dá sentido para a nossa experiência. Enquanto isso, a gente vai aprendendo a valorizar os pequenos momentos, aquelas coisas simples que muitas vezes passam despercebidas, mas que têm o poder de iluminar o dia. O canto dos pássaros pela manhã, o cheiro de café fresco, o toque suave do vento na pele, um sorriso inesperado. Esses detalhes são como pequenos remédios para a alma, lembrando que, apesar das dificuldades, há beleza ao nosso redor e que a vida continua pulsando, cheia de possibilidades. E é assim, passo a passo, que a gente reconstrói o que parecia perdido. Que a esperança vai tomando conta do coração, mesmo que timidamente. Que a vontade de viver cresce novamente, se fortalece, se expande. E que, com o tempo, o medo vai perdendo espaço para a confiança. O desânimo dá lugar à motivação. E a incerteza se transforma em aprendizado. Mas é importante reconhecer que essa jornada não é linear. Haverá recaídas, dias ruins, momentos em que a vontade de desistir parece maior do que a força para continuar. Isso faz parte do processo. Não há problema em se permitir sentir essas emoções, em chorar, em descansar. A vida não exige perfeição, apenas autenticidade. E é nessa autenticidade que encontramos a nossa verdadeira essência, a nossa força interior. Além disso, é essencial cultivar a paciência. Muitas vezes queremos respostas rápidas, soluções imediatas para os nossos problemas. Mas a cura emocional e o crescimento pessoal levam tempo. É como uma planta que precisa de cuidados diários, água, sol e espaço para crescer. Não dá para acelerar o processo sem prejudicar o desenvolvimento. Cada pessoa tem seu ritmo. E respeitar esse ritmo é um ato de amor próprio. Enquanto isso, a gente pode praticar o autocuidado de diversas formas. Seja dedicando alguns minutos do dia para meditar, escrever um diário, fazer uma caminhada na natureza, ouvir músicas que toquem o coração, ou simplesmente respirar fundo e se permitir um momento de silêncio. Essas pequenas ações são formas de se reconectar consigo mesmo, de aliviar a tensão e recarregar as energias. E nunca esquecer que, apesar das dificuldades, a vida tem muitos capítulos a serem escritos. Nem tudo depende da gente, é claro. Mas a maneira como escolhemos enfrentar os desafios pode fazer toda a diferença. Podemos escolher olhar para o futuro com medo ou com esperança. Podemos nos deixar dominar pelas dores do passado ou aprender com elas e seguir em frente. Podemos ser prisioneiros das nossas limitações ou libertos pela vontade de crescer. O mais incrível é que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma fagulha de luz que resiste. Um desejo profundo de ser feliz que nunca desaparece de verdade. Essa fagulha pode estar escondida sob camadas de medo e insegurança, mas ela está lá, esperando para ser despertada. E quando a gente decide dar um passo na direção dessa luz, a vida começa a mudar, a se revelar em novas cores, novos sentidos. Então, se você está passando por uma fase difícil, se sente perdido, cansado ou sem rumo, saiba que isso é parte da experiência humana. Você não está sozinho e há caminhos para sair desse lugar, para reencontrar a alegria, a paz e a força que você merece. A transformação começa com um simples ato. A decisão de não desistir de si mesmo, de acreditar que, por mais complicado que seja, sempre há uma saída, uma forma de reconstruir e seguir em frente. Por mais que pareça que tudo está desmoronando,
Lembre-se de que os alicerces mais fortes são construídos justamente nos momentos de crise. A vida é feita de ciclos, de fases que se encerram para que outras possam começar. O que importa é a sua capacidade de se reinventar, de se adaptar e de continuar caminhando, mesmo quando o terreno parece instável. E assim, a cada dia, a gente vai escrevendo nossa história, com todas as suas nuances, altos e baixos, vitórias e desafios. Uma história que é só sua, única e valiosa, e que merece ser vivida com coragem, amor e esperança. À medida que seguimos caminhando, percebemos que o silêncio interno pode ser tanto um refúgio quanto um desafio. Em certos momentos, o silêncio traz paz, clareza e um espaço para que a mente e o coração se organizem. Em outros, ele amplifica as dúvidas, fazendo com que pensamentos se transformem em ecos que reverberam sem cessar, confundindo e paralisando. Encontrar um equilíbrio entre esses dois polos é um dos grandes aprendizados da vida. É entender que o silêncio não precisa ser temido, pelo contrário, ele pode ser acolhido como uma oportunidade para ouvir o que está guardado lá dentro, escondido atrás das distrações e do ruído do cotidiano. Quando paramos para prestar atenção, começamos a perceber padrões antigos que se repetem, como se estivéssemos presos a um roteiro que não escrevemos, mas que seguimos automaticamente. Essas repetições podem ser fontes de sofrimento, de autojulgamento e até de autossabotagem. É nesse ponto que a consciência se torna uma ferramenta poderosa. Tomar consciência do que nos aprisiona é o primeiro passo para quebrar essas correntes invisíveis. E esse processo requer honestidade consigo mesmo, paciência e, acima de tudo, gentileza. Gentileza consigo mesmo, porque muitas vezes somos nossos próprios críticos mais severos. Nos cobramos resultados, nos punimos por erros passados e esquecemos de reconhecer nossos esforços e progressos, mesmo os mais pequenos. É fundamental aprender a tratar-se como tratamos um amigo querido, com compreensão, apoio e incentivo. Essa mudança de postura interna não é fácil, mas é transformadora, porque altera a forma como nos relacionamos com tudo ao nosso redor. Além disso, aprender a viver o presente é um convite constante. A mente humana tem uma tendência natural a vagar, ora para o passado, revivendo mágoas e arrependimentos, ora para o futuro, antecipando medos e preocupações. Mas a vida acontece aqui, agora. Cada respiração, cada sensação, cada instante carrega um significado que só pode ser experimentado no momento presente. Praticar essa atenção plena, ou mindfulness, é uma forma de quebrar o ciclo da ansiedade e do sofrimento, ancorando a mente no que realmente importa. E é no presente que podemos escolher como agir, o que cultivar, quais pensamentos alimentar e quais emoções permitir que fluam. A escolha consciente é uma arma poderosa contra o automatismo da vida, que muitas vezes nos leva para onde não queremos ir. Com escolhas conscientes, criamos espaço para construir uma realidade mais alinhada com quem realmente somos e com o que desejamos. Porém, essa construção não é feita sozinha. O ser humano é um ser social e nossas conexões têm um papel vital no nosso bem-estar. Cultivar relações verdadeiras, baseadas em respeito, empatia e troca, é essencial para nutrir a alma. Nem sempre essas relações são perfeitas ou fáceis, mas são essas imperfeições que nos ensinam a perdoar, a ser pacientes e a crescer juntos. Ao longo da jornada, vamos descobrindo que a vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, é, na verdade, uma força imensa. É ela que nos conecta, que permite que sejamos vistos e que possamos ver o outro em sua essência. Abrir-se para o mundo com coragem, mesmo quando há medo, é um ato de resistência e de amor.
Enquanto isso, os desafios continuam surgindo, porque a vida nunca é uma linha reta, nem um caminho sem obstáculos. Mas a cada dificuldade, a gente se fortalece, desenvolve novas habilidades, descobre recursos internos que nem sabíamos que existiam. O segredo está em não perder a fé em si mesmo, em continuar acreditando que é possível superar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E assim, seguimos construindo, desconstruindo, aprendendo e crescendo. Porque essa é a natureza da existência. Um constante movimento de transformação que nunca se encerra, que nunca se resume a um único momento ou resultado. É um convite para estar vivo, com todas as suas imperfeições, desafios e belezas. Há algo profundamente humano em buscar sentido mesmo quando tudo parece confuso. A vida, com seus altos e baixos, suas certezas e incertezas, é um terreno fértil para essa busca incessante. E é justamente essa busca que nos impulsiona a crescer, a questionar, a explorar novos caminhos. Não raro, nos sentimos perdidos, como se estivéssemos navegando em um mar sem bússola, sem saber para onde ir. Mas, paradoxalmente, é nesse estado de incerteza que reside uma grande oportunidade, a chance de recomeçar, de se reinventar, de abrir mão do que já não serve e abraçar o desconhecido. Muitos de nós carregam dentro de si uma voz crítica que insiste em apontar falhas, limitar sonhos e criar barreiras invisíveis. Essa voz, que pode vir da infância, das experiências negativas ou simplesmente da insegurança, age como um saboteador silencioso. Ela nos convence de que não somos suficientes, que o fracasso é iminente e que a mudança é perigosa. Mas aprender a reconhecer essa voz, a nomeá-la e, sobretudo, a questioná-la é um passo fundamental para retomar o controle da própria narrativa. Imagine que essa voz crítica seja apenas um personagem secundário na história da sua vida e que você é o autor principal, aquele que pode escolher o rumo da trama. Que escolhas você faria se não tivesse medo? Que sonhos você perseguiria se pudesse se libertar das amarras do julgamento alheio? Essa reflexão é poderosa porque resgata o poder de decisão que muitas vezes deixamos nas mãos do medo. E o medo, o medo. Ele pode ser um professor duro, mas também um indicador de que algo importante está em jogo. Medo de errar, de perder, de ser rejeitado. Todos esses medos são legítimos, mas não podem ser os donos da nossa história. Quando encaramos o medo com coragem, ele perde sua força paralisante e se transforma em um convite à ação consciente. É um sinal de que estamos vivos, que estamos nos desafiando, que estamos crescendo. Para atravessar essa jornada, é essencial desenvolver a resiliência, essa capacidade de se levantar após as quedas, de aprender com os tropeços e seguir em frente com ainda mais determinação. Resiliência não é sobre ser forte o tempo todo, mas sim sobre saber se permitir sentir, se recuperar e continuar tentando. É um processo que exige paciência, autocompaixão e apoio. E falando em apoio, não podemos esquecer da importância da rede que construímos ao nosso redor. Amigos, familiares, mentores, essas conexões são como âncoras que nos mantêm firmes quando a tempestade ameaça nos derrubar. Ter alguém com quem compartilhar medos e conquistas, que escute sem julgar e que nos incentive, faz toda a diferença. Ao mesmo tempo, aprender a pedir ajuda é um ato de coragem e humildade, que abre portas para novas possibilidades. Além disso, a autodescoberta é uma jornada que nunca termina. A cada experiência, aprendemos mais sobre nossos limites, nossos desejos e nossos valores. Muitas vezes, o que acreditávamos ser verdade sobre nós mesmos precisa ser desconstruído para dar lugar a uma versão mais autêntica e livre. Esse processo pode ser desconfortável,
pois implica em sair da zona de conforto, questionar certezas e enfrentar verdades difíceis. Mas é justamente essa transformação que nos leva para um patamar mais elevado de consciência e realização pessoal. Outra dimensão fundamental dessa caminhada é o cuidado com o corpo e a mente. Somos uma unidade, e o equilíbrio entre esses dois aspectos influencia diretamente nossa qualidade de vida e nossa capacidade de enfrentar desafios. Praticar atividades físicas, alimentar-se de forma consciente, dedicar tempo para o descanso e para o lazer são ações que fortalecem essa integração. Paralelamente, cultivar práticas de meditação, reflexão e autoconhecimento ajuda a acalmar a mente e a conectar-se com o próprio interior. No meio de tudo isso, a criatividade surge como uma ferramenta valiosa para expressar emoções, explorar ideias e encontrar soluções inovadoras. Seja através da arte, da escrita, da música ou de qualquer outra forma de manifestação, criar nos permite acessar um espaço interno onde as limitações desaparecem e a liberdade floresce. A criatividade também é um meio de conectar-se com outras pessoas, compartilhando visões e experiências que enriquecem a todos. Por fim, é importante lembrar que cada passo dessa jornada, por mais pequeno que pareça, tem um significado profundo. Celebrar as pequenas conquistas, reconhecer o esforço diário e valorizar o caminho percorrido são atitudes que fortalecem o espírito e alimentam a motivação. Não se trata de chegar a um ponto final, mas sim de viver com intensidade e presença cada capítulo dessa história única que é a sua vida. E, mesmo diante das dificuldades e incertezas, a esperança permanece, não como uma expectativa passiva, mas como uma força ativa que nos impulsiona a continuar acreditando, lutando e construindo. Porque, no fundo, somos feitos de histórias, e cada história merece ser vivida com coragem, autenticidade e amor. A vida é, muitas vezes, uma série de paradoxos que nos desafiam a encontrar equilíbrio em meio ao caos. Buscamos estabilidade, mas o próprio movimento é que nos mantém vivos. Queremos certezas, mas é na dúvida que nasce o questionamento que nos leva a novas descobertas. Desejamos segurança, mas é no risco calculado que a transformação acontece. Esse jogo constante entre opostos é o que cria a dinâmica única de cada existência. Nesse cenário, aprender a lidar com a impermanência é talvez uma das maiores lições que podemos abraçar. Tudo muda. E resistir a essa verdade só gera sofrimento. Quando conseguimos acolher a transitoriedade dos momentos, sejam eles de alegria, tristeza, sucesso ou dificuldade, nos tornamos mais flexíveis, mais adaptáveis. E essa flexibilidade não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência emocional e maturidade. Entender que nada é fixo nos convida a valorizar o presente, a estar verdadeiramente aqui e agora. Quantas vezes nos perdemos em preocupações com o futuro ou em nostalgias do passado, esquecendo que o único instante que realmente temos é o presente? Essa consciência é um convite para que abramos os olhos e o coração para o que acontece ao nosso redor, para as pessoas que cruzam nosso caminho e para as oportunidades que surgem, mesmo nas menores coisas. Por isso, cultivar a gratidão é uma prática transformadora. Agradecer não apenas pelos grandes eventos, mas pelas pequenas bênçãos cotidianas. O sorriso de um amigo, o aroma do café, o som da chuva, ajuda a construir uma visão mais positiva e acolhedora da vida. A gratidão é um antídoto poderoso contra o pessimismo e a insatisfação crônica, pois nos conecta ao que há de bom, mesmo em meio às dificuldades. Além disso, a jornada interna que cada um trilha não precisa ser solitária.
Compartilhar vulnerabilidades, dividir aprendizados e celebrar conquistas juntos cria uma rede de apoio que fortalece e inspira. Existe uma beleza profunda na partilha. Ela cria vínculos que nos lembram que não estamos sozinhos, que todos enfrentamos desafios e temos sonhos, que a humanidade é feita de conexões reais e afetivas. Essa conexão com o outro também amplia nossa perspectiva, abrindo espaço para o respeito e a empatia. Quando nos colocamos no lugar do outro, mesmo que por um instante, ampliamos nossa compreensão sobre as múltiplas formas de viver, sentir e pensar. E essa ampliação nos torna mais tolerantes, mais compassivos, mais humanos. Nesse processo, é importante reconhecer que cada pessoa tem seu próprio ritmo e seu tempo de amadurecimento. Comparar-se com os outros ou tentar seguir um padrão externo pode ser frustrante e improdutivo. O verdadeiro progresso acontece quando respeitamos nosso caminho, nossas necessidades e nossos limites. A autoaceitação é uma base sólida sobre a qual podemos construir a confiança e a coragem para avançar. Por falar em coragem, é ela que nos permite sair da zona de conforto e explorar novos horizontes. Não uma coragem sem medo, mas uma coragem que convive com o medo e mesmo assim escolhe seguir adiante. Cada passo dado, apesar das dúvidas, é uma vitória que fortalece a alma e amplia as possibilidades. Essa coragem também está ligada à capacidade de sonhar. Sonhar grande, sonhar alto, sonhar diferente. Sonhos são sementes que plantamos no solo fértil da esperança e da ação. Eles nos impulsionam a buscar mais, a criar novas realidades e a transformar o mundo à nossa volta. Mesmo que os sonhos pareçam distantes, o simples ato de sonhar é um motor de vida. E quando nos permitimos sonhar, abrimos espaço para a criatividade florescer. A criatividade é uma energia vital que rompe barreiras, conecta ideias e cria caminhos inesperados. Ela pode se manifestar de formas variadas, em projetos profissionais, em hobbies, em soluções para problemas cotidianos ou simplesmente na maneira como escolhemos viver nosso dia a dia. Alimentar essa chama criativa é um exercício de liberdade e expressão. Por outro lado, é fundamental lembrar que o equilíbrio entre ação e descanso é essencial para que possamos manter essa chama acesa. A vida acelerada e as múltiplas demandas podem nos desgastar se não cuidarmos da nossa saúde física e emocional. Permitir-se pausas, momentos de silêncio e reconexão interna é tão importante quanto a busca por metas e conquistas. Nesse sentido, o autoconhecimento é um guia valioso. Quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos identificar o que nos fortalece e o que nos enfraquece, o que nos traz alegria e o que nos causa dor. Essa consciência é um mapa que nos ajuda a fazer escolhas alinhadas com nossa essência, evitando desperdícios de energia e frustrações desnecessárias. Além disso, a prática da meditação e da atenção plena pode nos ajudar a cultivar essa consciência diária. Estar presente, observar os pensamentos sem julgamento e conectar-se com a respiração. São formas simples e eficazes de trazer equilíbrio para a mente agitada e o coração inquieto. A espiritualidade, seja qual for sua forma ou crença, também pode ser uma fonte inesgotável de força e esperança. Ela nos conecta a algo maior do que nós mesmos, trazendo sentido e propósito para a caminhada. Essa conexão pode se manifestar em momentos de silêncio, em rituais, em atos de bondade ou simplesmente na contemplação da beleza do mundo. Por fim, é essencial lembrar que a vida é uma construção contínua. Cada escolha, cada atitude, cada pensamento contribui para a história que estamos escrevendo. Somos, ao mesmo tempo, autores e protagonistas dessa narrativa complexa e fascinante. E mesmo quando o caminho parecer incerto, mesmo quando as dificuldades se acumularem,
Sempre haverá uma nova página em branco, pronta para ser preenchida com coragem, autenticidade e amor. A vida é um mosaico de experiências, onde cada fragmento, por mais simples ou complexo que pareça, contribui para a obra única que somos. Ao longo dessa jornada, somos convidados a observar, aprender e crescer, entendendo que os desafios não são barreiras definitivas, mas sim oportunidades para expandir nossa visão e nossa capacidade de amar e ser. Muitas vezes nos deparamos com momentos em que tudo parece incerto, quando o futuro é uma névoa e o presente pesa no peito. Nessas horas, a tendência é buscar segurança em padrões antigos, em certezas já conhecidas, mesmo que elas não nos façam sentir verdadeiramente vivos. No entanto, é justamente nesses instantes que surge o convite para sair da zona de conforto, para abraçar o desconhecido com a confiança de quem sabe que cada passo dado é um ato de coragem. A coragem, aliás, não é a ausência do medo, mas sim a decisão de seguir em frente apesar dele. É reconhecer a vulnerabilidade sem permitir que ela nos paralise. É entender que o crescimento verdadeiro muitas vezes passa pela desconstrução das crenças limitantes, das ilusões confortáveis, das máscaras que vestimos para agradar ou proteger. Essa desconstrução, apesar de dolorosa, nos liberta e nos aproxima da nossa essência mais autêntica. Quando começamos a olhar para dentro com honestidade, descobrimos um universo vasto e complexo, cheio de riquezas escondidas e também de sombras a serem iluminadas. O autoconhecimento é essa aventura sem fim, que nos ajuda a identificar não apenas quem somos, mas quem desejamos ser. É uma prática diária, um exercício constante de observação e aceitação. Nesse processo, é fundamental cultivar a paciência. Nada acontece da noite para o dia. O florescer das flores, o desabrochar dos sonhos, a maturidade das emoções, tudo isso demanda tempo, cuidado e persistência. A pressa, muitas vezes, nos afasta da profundidade e da beleza que só o tempo pode revelar. Aprender a esperar, a respeitar nosso ritmo interno é um ato de amor próprio e sabedoria. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que não estamos sozinhos. A vida em comunidade, o compartilhar de experiências, o apoio mútuo são pilares que sustentam nossa caminhada. Construir relações verdadeiras, baseadas na empatia, no respeito e na autenticidade, nos fortalece e nos enriquece de maneiras que muitas vezes nem conseguimos expressar em palavras. Cada encontro, cada diálogo, cada gesto de carinho ou compreensão pode ser um ponto de luz em nosso caminho. E assim, mesmo nas horas difíceis, quando a solidão parece pesar, podemos encontrar conforto e inspiração na conexão humana. Porque, no fundo, o que todos desejamos é ser vistos e aceitos pelo que somos, com todas as nossas imperfeições e potencialidades. Além disso, a prática da gratidão transforma a forma como nos relacionamos com o mundo. Agradecer pelas pequenas coisas, um raio de sol, uma palavra amiga, um momento de silêncio, nos ajuda a construir uma visão mais positiva e esperançosa da vida. A gratidão é como uma lente que colore nossos dias, permitindo que enxerguemos beleza e significado mesmo nos detalhes mais simples. E quando aprendemos a reconhecer o valor de cada instante, desenvolvemos também uma atitude de presença. Estar verdadeiramente presente é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos outros. É o convite para vivermos com intensidade, para aproveitarmos o que cada momento tem a oferecer, sem nos prender ao passado ou nos preocupar excessivamente com o futuro. Essa presença plena nos conecta com a essência do ser, nos aproxima do que é real e verdadeiro, nos ajuda a perceber que a felicidade não é um destino distante, mas sim uma experiência que pode ser cultivada
no agora. É um estado de espírito que nasce da aceitação, da serenidade e da disposição para abraçar a vida em toda a sua complexidade. Com o tempo, essa consciência nos leva a compreender que o sentido da vida não está em acumular conquistas ou em alcançar um ideal externo, mas sim em desenvolver uma relação saudável e amorosa conosco mesmos e com o mundo. É na qualidade dessa relação que reside a verdadeira realização. Por isso, mais importante do que buscar a perfeição é abraçar a autenticidade. É aceitar nossas fragilidades e talentos, nossos erros e acertos com compaixão e respeito. É reconhecer que cada um de nós é uma obra em construção, um ser único e precioso, com um papel singular na trama da existência. E assim, seguimos adiante, aprendendo a cada dia, crescendo a cada experiência, descobrindo novos significados e novos caminhos. A jornada pode ser desafiadora, mas é também profundamente enriquecedora. Cada passo dado, por menor que seja, nos aproxima mais daquilo que realmente importa. Ser quem somos, com coragem, amor e verdade. No fim das contas, a vida é isso. Um convite contínuo para despertar, para viver de forma mais consciente, mais plena, mais conectada. E quando abraçamos essa realidade, percebemos que o verdadeiro final não está em um ponto de chegada, mas sim no constante renascer, na capacidade de recomeçar quantas vezes for preciso, sempre com o coração aberto e a mente disposta a aprender, porque viver é, acima de tudo, um ato de criação, da nossa própria história, do nosso mundo interior, das relações que construímos. E essa criação é o que dá sentido a cada instante, transformando a existência numa obra de arte em constante movimento.